Essa família tinha uma vida perfeita, até o marido morrer e deixar a esposa sozinha com 4 filhos, sem nunca ter trabalhado na vida. Sem saída e cheia de dívidas, ela decide voltar para a família rica. Só que tem um detalhe: eles não aceitam as crianças. E a solução? Esconder os próprios filhos em um sótão, trancados, isolados do mundo, enquanto tudo lá fora continua normalmente. Com o tempo passando, a situação começa a sair do controle, e o que acontece ali dentro é muito pior do que parece. Assista comigo O Jardim dos Esquecidos e entenda até onde a ganância pode destruir uma família. Tire a sua camisa. Estamos no ano de 1957. Chris e Kathy brincam quando o pai, Christopher, chega de viagem. Os dois o abraçam junto dos gêmeos Corey e Carrie. O pai dá presentes a todos, inclusive a sua esposa, Corinne. Nome feio aqui tá em promoção. Escolha um, ganhe 2. No dia seguinte, enquanto brinca com os filhos, Kathy pede para o pai não viajar mais a trabalho. Então Corinne chega comemorando a promoção do marido. Agora ele é diretor de vendas da Costa Oeste. Todos ficam felizes menos Kathy, que sabe que o pai viajará mais agora. Ela sai chorando e ele vai atrás. Explica a situação e dá um anel de presente a ela, o que deixa a garota feliz. Mulheres, né? Mais tarde, o marido sai e Corinne arma uma festa surpresa para eles e diz que tem a família perfeita só porque são bonitos e ricos. Bando de desumildes. Kathy estranha a demora do pai. Então um policial chega à casa da família e conta que Christopher sofreu um acidente E morreu. Alguns meses se passam e Corinne sente as contas apertando. Então manda Kathy enviar uma série de cartas para um endereço secreto. Dias depois, ela conta feliz que as cartas eram para a mãe dela. Os filhos estranham, pois achavam que não tinham avós. Ela diz que não se dá bem com a família dela. As crianças tentam argumentar, mas ela explica que apesar do marido ganhar bem, eles gastavam mais do que podiam. E aparentemente alugavam tudo, e o que não era alugado já era do banco. Porém, a família da mãe dela é podre de rica. Então eles vão ter do bom e do melhor na Virgínia. Então vão embora no mesmo dia. Depois de algumas horas de viagem e mais algumas andando de madrugada sozinha com crianças numa zona rural, ela chega na mansão da família. Olivia, mãe de Corinne, os recebe e já quebra as expectativas das crianças. Ela explica que ninguém além dela sabe da existência das crianças. Os organiza todos em um quarto. Kathy e Chris queriam dormir juntos, mas a velha não deixa. Corinne diz que eles não têm malícia, mas Olivia diz que achou que a filha também não tinha. Rapaz, vocês não têm noção do que a pilantra da Corinne fez. Aguardem, ela explica as regras. Vou trancar esse quarto por fora. E fiquem com as cortinas fechadas. E lembrem-se, Deus tudo vê. Corinne explica que quando mais nova fez algo que o pai não gostou e a tirou do testamento e a expulsou de casa. Mas agora o velho tá com o pé na cova. Ela vai reconquistá-lo e voltar pro testamento. Em no máximo uma semana, Olivia vê o anel que Christopher deu a Kathy e toma dela ameaçando dar um socão na garota. No dia seguinte, ela volta com a comida pro dia todo e dá mais regras. Basicamente, os manda viver no sótão em silêncio como se não existissem. Porque se o avô descobrir da existência deles, os castigará e depois expulsa todo mundo. Eles exploram o sótão e percebem que outras crianças já viveram ali antes. As crianças ficam tristes, mas Chris, sempre otimista, diz que a mãe vai resolver tudo e improvisa um balanço para eles. No dia seguinte, as crianças não querem comer e ele imita Olivia. Agarrando Kathy, Corinne chega na hora os deixando sem graça, porém, ela nem liga. Olivia chega também e, ao ver a bagunça das crianças, castiga a filha. Mais tarde, ela volta para reclamar do barulho das crianças. Os dois menores vão para cima da velha, gritando, e ela mete a bicuda nos dois. Corinne os defende, então Olivia manda ela mostrar as costas aos filhos, expondo o resultado do castigo de mais cedo. 18 lapadas por usar encantos do mal no próprio pai. E mais 20 por cada ano que passou casada com Christopher. Um casamento abominável com 4 filhos gerados pelo coisa ruim. Palavras dela. Quer saber por que ela disse isso? Deixa o like. Aguarda, porque o negócio vai ficar tenso. Mais tarde, Corinne vai até o sótão e dá pincéis para eles criarem um jardim lá, já que não podem sair. Kathy a questiona sobre as palavras de Olivia. A mãe explica que quando jovem fazia tudo com o pai. Basicamente eram inseparáveis, e Olivia sentia inveja disso, até conseguir os afastar. No mesmo tempo, o meio-irmão do pai dela chegou, era órfão, então o pai dela o tratava como filho. Corinne se apaixonou, sabendo que vivia um amor proibido. Os dois fugiram. E se você ainda não entendeu, ela está falando de Christopher.
Após a fuga, foi deserdada e amaldiçoada pela família. Ela aproveita e diz que não escolhemos quem amar, dando brecha para a saliência insalubre e indigesta que está para acontecer. Chris diz que sempre a apoia. Já Kathy fica cismada. Uma semana se passa e Corinne não aparece. Kathy até fez um calendário na parede. Ela esbarra sem querer em Olivia e explica que estão pintando. Então a dona Benta do mal pergunta se Chris já pintou Kathy sem vestimenta. A coitada fica sem reação e diz que não sabe do que ela está falando. No dia seguinte, eles têm que sair do quarto e ficarem só no sótão para que seja limpo. Então Dona Benta dá flores de verdade para o jardim que estão pintando. Será que ela está amolecendo minha gente? No dia seguinte, Corinne os encontra após semanas sem vê-los. Kathy questiona, mas ela explica que está tentando reconquistar o pai ainda. Chris e os gêmeos apenas ficam felizes com a visita da mãe. Kathy surta por já estar presa há um mês e pede uma data. Corinne explica que na verdade já foi aceita pelo pai, mas com a condição de não ter tido filhos com Christopher. As crianças ficam decepcionadas. Mais tarde, Chris tenta acalmar Kathy, dizendo que o velho vai bater as botas rapidinho e não vão poder sair de lá. Então a irmã mais nova, Carrie, chega falando que o irmão mais novo sumiu enquanto brincavam de se esconder. Chris o encontra preso em um baú quase desvivido. Antes de dormir, os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos, como se fossem os pais. O Natal chega. Eles decidem fazer um presente para Dona Benta do mal, mas a reação dela é essa cena. A bichinha da Kathy chora e vai dormir. À noite, Corinne volta com um presente para todos, e novamente só Kathy percebe que ela está apenas querendo comprá-los para aceitarem a situação. Porém, quando conta que o pai decidiu colocá-la como única herdeira, todos comemoram. Corinne comenta que o pai dará uma festa para ela. E após insistência dos filhos, ela os deixa olhar a festa de longe em um esconderijo. Já na festa, Corinne cumprimenta o pai assim. Acho que a dona Benta do mal tá certa e Corinne fazia bem mais que companhia pro velho. Mais tarde, os irmãos observam a mãe aos beijos com Bart, o advogado da família. Ele diz que está ansioso para começar a vida ao lado de Corinne. Apenas os dois. O ceboso do Chris diz que isso não significa nada. Já tô estressando com o idiota. Kate volta pro quarto enquanto ele explora a casa. Corinne vai vê-los e percebe que Chris não está no quarto. Briga com Kate e desce a mão na cara de Chris quando ele chega. Ainda promete castigá-los, igual Dona Benta faz. A árvore não cai longe dos frutos, não é mesmo? De manhã ela se desculpa com os filhos e o beija. Daqui a pouco eu achando que a Dona Benta que tá certa nessa história toda. Eles a confrontam sobre Bart e ela diz que são só amigos. Então os três se abraçam. Um ano se passa. Kate pega Chris babando numa revista com mulheres, o deixando envergonhado. Ela conversa com a mãe sobre as mudanças do corpo e Corinne desconversa. Isso é uma ótima ideia. Corinne, os filhos no auge da puberdade, criados igual bichos, e você evita dar o mínimo de noção para eles. Parabéns, sua infeliz. Kate experimenta uma roupa mais adulta e Chris fica babando por ela. E isso não faz o menor sentido, mesmo não tendo auxílio sobre educação nesse sentido. Esse esquisito é mais velho que ela, e só tá preso aí há um ano. Então, ele tem noção do cocô que está prestes a fazer. Dona Benta os pega no flagra e pergunta quantas vezes eles dormiram juntos. Kate fica sem resposta novamente. Então Dona Benta, justiceira, decide cortar o cabelo de Kate como castigo. Chris não deixa, e então ouve que corta o cabelo. Ou os quatro ficam sem mantimentos. Não demora para os pequenos reclamarem de fome. Kate decide cortar, mas Chris não deixa. Dona Benta volta em alguns dias com comida novamente. Porém, estava batizada para fazê-los dormir e ela passa piche no cabelo de Kate. Que velha engenhosa, né, minha gente? Chris ajuda ela a cortar o cabelo que não tem mais jeito e diz que pede a Deus para que Kate não chegue muito perto dele. Ela entende que ele está atraído por ela. Meses se passam. Kate o chama para dançar e isso acontece, mas as crianças atrapalham. Eles tentam levar eles para tomar sol no telhado, mas os gêmeos se recusam. Então ela toma uma decisão. Eles precisam fugir dali e começam na mesma noite descendo da casa com a ajuda de uma corda. Eles tomam banho no lago e comentam que Corinne não os visita há um mês. Chris ainda acredita na mãe. No dia seguinte, o irmão mais novo brinca com o rato. Eles tentam tomar, mas a criança não deixa. Então fica com o rato como bichinho de estimação. Isso vai dar muito bom, né? Corinne finalmente lembra dos filhos e os visita cheia de presentes. Ela comenta que estava em lua de mel com Bart na Europa. Chris se revolta e diz que estão lá há 2 anos e que Corinne já é outra pessoa e não os ama mais. Kate o apoia. Mais tarde, Dona Benta leva bolinho para eles dizendo que Corinne mandou. Mas se fosse as crianças, não comeria porque não são saudáveis. Se você acredita na redenção da Dona Benta, deixa um like.
As crianças são as primeiras a comer. Kate intima Chris e diz que vão fugir. Olivia volta após descobrir que Chris tem o mesmo nome do pai. Decide fazer carinho com um chicote nele. O garoto aceita para que os irmãos também não sejam punidos. Todos ouvem, e depois Kate cuida dos ferimentos dele. E o pior acontece. Isso mesmo não parou nos beijos. Olivia os pega no flagra. Chris engana ela pedindo perdão e assumindo os erros. Ela não os castiga, e ele mostra que conseguiu fazer uma moldura da chave. Quando fez? Eu não faço ideia. Ele esculpe a chave em um pedaço de madeira, traçam o plano, vão passar a mão na grana da mãe até ter o valor suficiente para partirem. Eles vasculham o quarto e acham alguns trocados além de um livro suspeito, porém só conseguiram $30. Em mais uma busca, Kate entra sozinha no quarto da mãe, encontra Bart dormindo bêbado e simplesmente dá um selinho nele. Chris ouve Bart contando a Corinne que teve um sonho onde uma jovem loira idêntica a ela o beijava. Chris fica bravo e vai tirar satisfação com a irmã e quase perde o controle, não por ciúmes, mas por medo de perderem a chance de fugir, eu acho, né? E tome mais saliência proibida. De manhã, Chris se declara para Kate. A irmã mais nova chega falando que o irmão está mal, fraco e vomitando. Corinne e Dona Benta vão olhar a criança, porém apenas olham. Kate a manda tomar uma atitude e leva uma bofetada, porém devolve. Você merece, diaba. Kate esfrega os erros da mãe na cara dela e diz que vai adorar ver ela não herdar nada do pai. Olivia interrompe e diz que precisam levar o menino ao hospital. Horas depois ela volta e conta que o filho teve pneumonia e já não podia fazer nada. Até já o enterraram. Todos choram. Isso foi a gota d'água. Os dois resolvem que devem fugir naquela mesma noite e fazem a limpa na mansão. Decidem que a mãe não existe mais para eles. Acham o anel que Christopher deu a Kate e continuam pegando tudo de valor. Chris ouve os empregados falarem que faz 7 meses que o pai de Corinne morreu. Ele volta para o quarto, mas no caminho vê que Olivia também está doente. A irmã mais nova dá um dos bolinhos do irmão para o rato de estimação e ele bate as botas. Então Chris entende que a comida estava sabotada. Olivia vai até o quarto deles e diz que ele tem uma chave e a pede. Chris se nega, mas fica fraco por causa dos bolinhos batizados. Kate o ajuda. E eles correm, então trancam a Dona Benta do Mal no corredor, sabendo que ela é claustrofóbica. Kate diz que Deus a castigará pelo que fez a eles, e a velha diz que foi Corinne que batizou os bolinhos dos filhos. Então eles a deixam lá e saem pela janela do sótão. Quando estão quase saindo da propriedade, um empregado armado os impede. Kate diz que são filhos de Corinne. Ele surpreso os deixa ir embora. Então os três pegam um trem rumo à liberdade, com Kate contando que um dia vão reencontrar Corinne para acabar com sua vida perfeita. O filme chega ao fim, nos mostrando que Dona Benta realmente era do mal, presa no sótão. Esse filme entrega uma história pesada e desconfortável, que só vai piorando com o tempo. A ideia já é absurda, mas o que acontece dentro daquele sótão consegue ser ainda pior. O destaque fica para os personagens, principalmente a Corinne, que vai se mostrando cada vez mais cruel. Chega num ponto que não dá para defender, e a Dona Benta do Mal dispensa comentários. O filme acerta muito na sensação de prisão e no clima sufocante, você sente o tempo passando junto com eles. Mas por outro lado, algumas decisões são meio forçadas e certas partes passam rápido demais. No geral, é um filme bizarro, pesado, mas que prende até o final. Porém, eu não gostei. Obrigado por assistir até aqui, vê esse outro vídeo do card, garanto que é melhor que esse. Fui.